Boa tarde, estamos começando mais uma tarde de domingo com o programa Jesus é o Caminho. Que a graça de Cristo Jesus esteja com você e com toda a sua família. Hoje estaremos aqui nos estúdios conversando um pouquinho com a nossa pastora Tânia, que aqui está ao meu lado. Ela é esposa do nosso pastor presidente, pastor Levi Ferreira de Souza. Então, no próximo bloco, vai estar a nossa pastora Tânia conversando aqui com mais uma irmã acerca de alguns assuntos que envolvem as mulheres. Por sinal, as mulheres têm tomado conta aí do nosso país, até o ponto que hoje nós temos uma presidenta mulher. Então, a mulher é um ponto fundamental também na igreja do Senhor Jesus Cristo, e é isso que nós estaremos conversando aqui logo mais em seguida. Nós já voltamos logo em seguida no próximo bloco. Nossa pastora Tânia estará aqui com você e também com mais uma irmã conversando acerca da obra do Senhor, da mulher na obra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue te abençoando nesta tarde. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Limeira, Avenida Dr. Lauro Correia da Silva, número 2030, no Jardim Esteves. Venha conhecer nossa igreja e esperamos por você. Nesta tarde, gostaríamos de bater um papo com vocês a respeito do trabalho das mulheres na igreja. Está comigo aqui a pastora Marlene, que seu esposo dirige a congregação ali do Jardim Caieiras, e ela também faz parte do conselho matrimonial da nossa igreja, que vai estar falando um pouquinho sobre esse trabalho do conselho matrimonial e do que nós fazemos no departamento das mulheres. Bem, como a pastora já falou, nós fazemos parte do Conselho de Casais. Queremos estender o convite a todas as pessoas que necessitam de uma palavra, um aconselhamento. Você que está passando crise no seu casamento, quiser nos procurar. Então, nós estamos aqui abertos, dando acesso a qualquer tipo de pessoas, religião, não importa. Então, é só se dirigir à nossa secretaria da nossa igreja, fazer sua inscrição e estaremos lhe atendendo em qualquer assunto que você assim desejar. Esse é um trabalho que nós expandimos a todos os casais, porque ultimamente nós vemos que as famílias andam em crise. E nós, como os evangélicos, temos uma preocupação em trazer um esclarecimento a cada casal, para que vivam felizes, tenham uma vida matrimonial prolongada, porque nos últimos dias os casamentos estão com prazo de validade, né? Mas nós fazemos um trabalho em equipe, temos o nosso presidente, pastor Rogério, e a pastora Neia, e formamos assim esse grupo, transmitindo assim para os casais que têm acesso a nós. Não fique constrangido, porque estaremos prontos a atendê-los a qualquer um que nos procurar. Pastora Marlene, gostaria que a senhora falasse um pouquinho do nosso 40º encontro de irmãs que nós tivemos agora do Coral Marcas de Amor, um evento muito maravilhoso que acabamos de ter. O que a senhora achou de todo o evento? Essas 1.400 irmãs que fizeram parte do nosso Coral Marcas de Amor, cantando hinos maravilhosos, adorando ao Senhor. O que a senhora achou desse trabalho? Pastora, foi maravilhoso. Inclusive, nós recebemos alguns telefonemas elogiando a nossa preleitora que veio de Recife, né? Tivemos o privilégio de termos ela os 4 dias de festa.
Também ficamos felizes porque são um grupo de mulheres que se predispõem a fazer a obra de Deus, não mede distância, está aqui conosco todos os anos e para nós foi um motivo de gratidão ao Senhor. Tendo a senhora como a nossa presidente, que é muito importante, recebemos assim aconselhamento e recebemos irmãs de todas as nossas congregações, vindo do interior, que foi muito importante para nós. E assim nós tivemos um trabalho maravilhoso, onde Deus fez milagre em nossas vidas, operou também batismo com o Espírito Santo, salvação de almas. Então isso é muito importante para nós. E nós vimos assim que o nosso trabalho abrange então um espaço muito grande e o nosso coral Marcas de Amor, então realmente tem trazido para nós um elevo espiritual para cada um de nós, né? Então somos gratos e foi maravilhoso, melhor do que o ano passado. E assim, a cada ano, nós vamos nos aperfeiçoando para a glória de Deus. Para você que não sabe, nós temos aqui na Igreja Assembleia de Deus de Limeira, Ministério do Belém, nós temos na minha coordenação, várias congregações que fazem parte desse coral. E nós temos em torno de 1.400 irmãs que cantaram nesse evento, um evento muito bom, e que nós deixamos o convite a você que está nos ouvindo nesta tarde, que venha participar conosco. Todas as segundas-feiras, às 19h30, nós temos a nossa reunião aqui no Templo Sede, Avenida Lauro Corrêa da Silva, 2030. A entrada é franca, não cobramos nada. Tudo o que fazemos, fazemos para o reino do Senhor. E gostaria de deixar esse convite a você. Temos recebido várias pessoas, várias mulheres, que às vezes chegam até nós com problemas, chorando, com graves problemas. E nós temos orado e o nosso Deus tem respondido às orações. Irmã Marlene, ali no Caieiras também tem um conjunto do Círculo de Oração, que tem um nome. Qual é o nome do conjunto lá? Pastor, o nome do nosso grupo é Rosas de Saron. E temos como a nossa dirigente, a irmã Bem-vinda, e as nossas regentes, que é a irmã Tatiane e a irmã Alcione, que trabalham esforçadamente para a glória de Deus. Inclusive, quero deixar um abraço especial para elas. E também, com muito carinho, nós temos várias irmãs já mais de idade, né? Mas que não têm medido esforços para vir aos nossos ensaios, que na minha congregação, os ensaios nas terças-feiras. Então, nós queremos estender um grande abraço para nossas irmãs, inclusive a nossa irmã Tereza, que tem 87 anos, e carinhosamente nós chamamos ela de vó. Então, nós queremos deixar um abraço forte para a senhora, vó, e que todas as irmãs do conjunto Rosas de Saron se sinta abraçada nesta tarde e assim possamos prosseguir fazendo a obra de Deus. Estamos muito felizes na frente deste trabalho e esperamos que o Senhor a cada dia venha crescer nós em número e em santidade na presença do Senhor. Querido amigo que está nos ouvindo, além desse trabalho que nós fazemos aqui na igreja, na segunda-feira, que é as nossas orações, o nosso ensaio, nós também temos o culto nas terças, às quintas e aos domingos, terça e quinta às 19h30 e aos domingos às 18 horas, na qual você está convidado a estar conosco. Através desses cultos que nós temos, o Senhor tem salvado muitas almas, tem tirado muitas pessoas das drogas, tem tirado das bebidas, e nós temos o prazer de estar na frente das irmãs, que nós chamamos de irmãs do círculo de oração, porque nós formamos um círculo de oração, porque durante todo o dia tem irmãs orando ao Senhor, para que o Senhor venha abençoar o nosso trabalho, venha abençoar o nosso ministério aqui na Igreja de Limeira, pois nós estamos chegando a 200 congregações no campo de Limeira. Tudo isso para a honra e a glória do nome de Jesus. E na frente desses trabalhos está o meu esposo, o pastor Levi Ferreira de Souza, que está na frente de todos esses trabalhos. Além desse trabalho com as irmãs, nós também estamos construindo, meu esposo está construindo um centro evangelístico, ali onde nós vamos ter trabalhos para pessoas que querem aprender alguma profissão, alguma coisa diferente, como fazer crochê, pintura, aprender a cozinhar, aprender a fazer salgados, para poder, muitas vezes, estar ajudando no seu lar
ajudando o seu marido sem sair da sua casa. Esse é um trabalho que nós fazemos aqui na Igreja Assembleia de Deus e que cada dia mais tem crescido, e nós estamos vendo a prosperidade do Senhor, tanto nas nossas vidas como daquelas pessoas que têm se achegado a nós. E nesta tarde, falando com você, gostaria que você prestasse muito atenção no que estamos falando, porque estamos vivendo dias difíceis, dia que as drogas estão abertas. Verdade. E muitas vezes você está perdendo o seu filho nas drogas, está perdendo a sua família por causa da bebida. Mas existe uma pessoa que pode libertar tanto seu filho, como seu marido, como sua esposa. Essa pessoa se chama Senhor Jesus Cristo. Glória e nós a Deus. encontramos somente o Senhor quando nós o procuramos. Ele nos dá o livre-arbítrio de escolher aquilo que queremos. E conversando ainda com a irmã Marlene, gostaria que ela falasse um pouco do trabalho ali no Caieiras. Como está a congregação? Pastora, nossa congregação está bem. Eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes para o nosso culto, que é o culto das irmãs, que é o primeiro domingo. E no primeiro domingo, então, o culto é dirigido pelas irmãs, geralmente pregadores também, que vai pregar ali, são mulheres, e o nosso público é diretamente com as nossas irmãs. E eu quero deixar nesta tarde para você, mulher que está me ouvindo, então uma passagem da Bíblia que Jesus se referiu, né, a duas mulheres, e uma das mulheres se chamava Marta e outra se chamava Maria. Ambas eram irmãs, mas tinha uma que estava mais preocupada a atender a Jesus, o nosso mestre. E Marta estava agora preocupada também em servir a Jesus o melhor jantar. Mas Marta agora ficou muito preocupada porque Maria estava somente aos pés de Jesus a ouvir o mestre falar. E Marta, um pouco indignada, chegou para o mestre e disse: Senhor, não te preocupa que eu sirva sozinha, porque a minha irmã está aí o tempo todo te ouvindo? E Jesus lentamente olha para Marta e diz para Marta que Marta, Maria escolheu a boa parte, e a qual não lhe será tirada. E eu quero chamar a sua atenção como mulher cristã, mulher de Deus, que tem o seu tempo programado, você que toma conta de filhos, esposo, mas ainda tem tempo para louvar e glorificar o nome do Senhor. E que aos domingos nós estaremos ali com o nosso programa, e você se fazendo presente para nós será uma grande honra. E quero dizer também, agradecer, né, a vida do meu esposo, o pastor Isaías, que é o pastor do Jardim Caieiras, que tem estado ao nosso lado, nos apoiando em tudo. E eu quero já agradecer a Deus pela sua vida e dizer que nós estamos lá, prontos para receber a qualquer pessoa que esteja a procurar ouvir uma palavra de conforto. Você que está desesperado, então desempregado, enfermo, então pode procurar a nossa igreja. Nós estaremos ali prontos para receber e fazer uma oração especial por você. Amém? Que Deus possa te abençoar nesta tarde. Gostaria também, nesse momento, de deixar o meu carinho, o meu abraço a todos os nossos irmãos que estão agora nos vendo, né, assistindo esse programa, a todos vocês, a todas as irmãs que fazem parte do Coral Marcas de Amor, as nossas regentes, a irmã Andressa e a irmã Lisânia, também as dirigentes do Círculo de Oração, a irmã Neia e a irmã Selma. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Amém. Que possam estar comigo lado a lado, trabalhando nesse trabalho, fazendo a obra do Senhor. Gostaria de deixar bem claro aqui para todos vocês que nós não fazemos um trabalho remunerado, nós fazemos um trabalho para o Senhor. E a recompensa, nós temos a certeza que vem do Senhor, é Ele que vai nos dar a recompensa. Então, a todos os irmãos que estão nos vendo aqui nesta tarde, ouvindo o programa e nos assistindo, que Deus esteja com vocês neste começo de semana, que possamos ter um começo de semana abençoados. Amém. Que o Senhor possa, hoje à noite, estar falando conosco no culto que começará às 18 horas, aqui no nosso templo sede, como eu já disse, cito a rua Lauro Correia da Silva, 2030. Você que está nos assistindo, é um convidado nosso para estar conosco. E gostaria de agora falar com você um pouquinho da palavra do Senhor.
E eu escolhi um tema que é o que nós estamos vivendo nesses últimos dias. E eu coloquei como tema, nessa minha palavra que eu gostaria de deixar a todos vocês, as consequências do olhar para trás. E esse tema está inserido em Lucas 17, capítulo 3, que diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. E você pode estar perguntando, se você não conhece a Bíblia, por que ela está falando lembrai-vos da mulher de Ló? Porque a Bíblia diz que a mulher de Ló, ao sair da cidade que o Senhor ordenou que saísse, e que ela não olhasse para trás, ela não se conformou e olhou para trás e virou uma estátua de sal. E muitas vezes na nossa vida, nós temos consequências, porque costumamos olhar para trás. Costumamos a ficar pensando no passado que já ficou para trás. E tudo isso começou quando Abraão, que era tio de Ló, chamou seu sobrinho e começaram a conversar. Os seus servos já eram muitos e eles já estavam se começando a brigar. Então Abraão chamou a Ló, seu sobrinho, e pediu a ele que, já que estava acontecendo isso, e que as campinas eram muito grandes, a terra era muito grande, e que eles entrassem num acordo para se separarem. E Abraão disse a Ló: se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. E Ló logo olhou e viu as campinas verdejantes do Jordão e escolheu as campinas. Porque para nós é muito fácil, às vezes, nós escolhermos aquilo que nós estamos vendo. No momento, é fácil escolher aquilo que estamos presenciando e vendo. Mas só que temos que pensar nas consequências do nosso olhar. Porque as consequências daquilo que nós fazemos, ela não vem logo que nós começamos a fazer. Às vezes duram anos e as consequências acontecem na nossa vida. E nós vemos que esse olhar da mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal, ainda hoje continua acontecendo no nosso meio. Pessoas que às vezes nós conversamos com ela e ela diz assim: ai, mas no passado a minha vida era assim, no passado era tudo diferente, no passado não acontecia isso. Mas, irmãos, amigos, nós temos que deixar o olhar para trás, temos que viver o presente, temos que viver a esperança que o nosso Deus nos deu, que Ele vai vir nos buscar e que tudo iria passar. Nós estamos aqui nessa terra por um pouquinho de tempo, diz a Bíblia. E esse pouquinho de tempo, não conseguimos medir quanto tempo vai ser. Pode ser hoje, pode ser agora, a volta de Jesus. E que nós possamos estar preparados a cada momento. Olhar para trás significa que você não consegue saber se o seu futuro será brilhante ou não, porque você está sempre olhando para trás. Então você não consegue enxergar o seu futuro. Como vai ser o meu futuro se eu estou sempre pensando nas coisas passadas? As nossas decisões que tomamos hoje influenciam no nosso futuro. Então devemos tomar cuidado com as nossas decisões na qual tomamos hoje. Como eu disse, o mundo está aí oferecendo drogas, bebidas e muitas outras coisas, mas nós escolhemos o melhor, escolhemos a servir ao Senhor Jesus. E você pode estar se perguntando agora: ai, mas é difícil servir a Jesus, porque tem muitas coisas que eu não gosto de fazer, tem muitos costumes que eu não gosto de deixar, mas por amor ao Senhor, por amor à sua família, por amor à sua vida, um dia ali na cruz do Calvário, o Senhor, que não tinha pecado algum,
se entregou ali na cruz do Calvário e morreu por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos ter a vida eterna. E hoje eu posso te dizer, com convicção, que eu e a minha família somos abençoados, porque eu e a minha família servimos ao Senhor. Graças a Deus. E todos os nossos, eu já venho de geração, meu bisavô foi um pastor, meu avô era um pastor, e hoje meu esposo é um pastor, e meu filho é um pastor. Mas isso não quer dizer que foi forçado, não. O Senhor nos chamou para fazer uma obra. E eu, se fosse olhar para trás, poderia estar pensando assim: nossa, mas eu tinha uma loja tão grande, ali na cidade de Franco da Rocha, uma loja muito grande, vivíamos muito bem, e nós, quando sentimos o chamado do Senhor, nós vendemos aquela loja e fomos para a obra do Senhor. E se eu estivesse pensando como a mulher de Ló, pensando só no passado, talvez hoje eu não estaria aqui para falar para você que o meu Deus, que está sempre conosco, que está nos dirigindo, e eu posso falar, até aqui nos ajudou o Senhor. Se fosse como a mulher de Ló, eu estaria pensando no passado. Será que hoje, como seria a minha loja? Será que seria uma loja grande, uma loja bonita? Quantas lojas mais eu teria? O que eu teria de bens materiais? Mas será que eu estaria com os meus filhos na igreja? Será que os meus filhos não estariam na bebida? Não estariam nas drogas? Eu escolhi o melhor, não olhar para trás. O que para trás ficou, ficou. Na carta do apóstolo Paulo em Filipenses 3:13, ele diz assim: mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Então nós estamos aqui como numa corrida. Estamos sempre procurando estar à frente. Cada dia mais que estamos na obra do Senhor, sempre pensando no quê? No futuro. Estarmos sempre à frente, como se nós estivéssemos numa Olimpíadas. Estamos correndo para o soberano prêmio, que é a vocação que o Senhor nos deu, que vai ser a vinda de Jesus e nós podermos subirmos com Ele e estarmos com Ele na glória. Isso é uma escolha que nós fizemos. E essa escolha nós fizemos lá atrás. Mas a mulher de Ló, ela escolheu, ela olhou e fez a escolha errada. E se transformou numa estátua de sal. Ló também, quando ele olhou e viu as campinas verdejantes do Jordão, ele achou que era muito boa, era tudo verdinho. Abraão ficou com a pior parte. Mas a Bíblia relata que Abraão, até hoje, é considerado, como o pai de todas as nações. Então, a escolha que nós fazemos hoje na nossa vida, o nosso olhar deve ser um olhar que o que eu vou fazer hoje vai ser bom para a minha família, vai ser bom para mim, vai beneficiar a minha família ou vai ser ruim para a minha família? Muitas vezes hoje você não consegue enxergar, você estando aqui numa igreja, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Mas e o futuro seu, como será? Como está sendo hoje a sua família? Como você está vivendo hoje o seu presente? Será que é abençoado? Ou será que de tristeza? Ou será que chorando? Porque quantas vezes nós estamos aqui na igreja e tem chegado até nós pessoas chorando, pessoas tristes, amarguradas, porque os seus filhos estão nas drogas e pedindo conselho e o que devem fazer, porque não souberam escolher. Como eu disse, o olhar para trás tem muito significado. Olhar para trás significa a descrença, olhar para o mundo que estamos vivendo e não para o alvo que é Cristo Jesus. Então, querido ouvinte, querido amigo que está nos assistindo nesta tarde,
que você possa sempre pensar, quando for fazer alguma coisa, será que o meu olhar está sendo um olhar bom? Ou estou olhando para as coisas e que vai ter uma consequência ruim? Consequências de um olhar desobediente de uma esposa, como a mulher de Ló, trouxe muita tristeza para toda a sua família. E não é diferente hoje. Porque nós estamos aqui, como a irmã Marlene disse, aqui trabalhando com o conselho matrimonial, e pelas estatísticas, nós, esses dias, procurando ver dos 100% dos casamentos que estão sendo feitos, quando se chega no final do ano, 70% desses casamentos foram destruídos, foram terminados. Somente 30% permaneceram. Sabe por quê? Porque escolheram com o olhar, apenas com o olhar, escolheram apenas de ver aquela pessoa, olha, ele é muito bonito, ela é muito bonita, mas não soube escolher o seu marido, o seu esposo, conforme a palavra de Deus nos diz. Nós devemos ter a consciência de termos uma escolha que não seja um jugo desigual, que um serve ao Senhor e outro não serve ao Senhor. E isso traz consequências muito ruins para nós. E nessa tarde, eu gostaria que você ficasse com essa palavra, pensasse um pouquinho nesse olhar, nas consequências desse olhar da mulher de Ló. Porque lá na frente a Bíblia nos relata que nem o seu nome foi mencionado na palavra do Senhor. Todos nós conhecemos como a mulher de Ló que olhou para trás. Ninguém sabe qual foi o seu nome. Por quê? Porque ela teve uma consequência, um olhar errado. Lá na frente a Bíblia também nos relata que deixou as suas filhas desamparadas, porque no momento que ela virou uma estátua de sal, as suas filhas não tiveram com quem conversar, não tiveram com quem se aconselhar, ficaram somente sozinhas. E hoje acontece a mesma coisa. Quantas filhas estão sem ter mãe, porque a mãe está na bebida, às vezes a mãe está presa numa penitenciária e elas estão sozinhas, por quê? Por um olhar errado, uma consequência impensada, um erro impensado que a mãe fez. E assim deixam suas filhas desamparadas. Muitas, como a mulher de Ló, virou uma estátua de sal e deixou o seu marido exposto. E a Bíblia relata que, estando o seu marido exposto, as suas filhas tiveram relações com o seu pai. E isso, para nós, é inaceitável. Mas tudo isso foi uma consequência de um olhar errado. As consequências de um olhar impensado. As consequências de um olhar para trás. Porque como podemos ter uma família completa sem ter uma mãe, um pai e os filhos na direção certa? Uma mãe para aconselhar, um pai para estar sempre ao lado dos seus filhos, ajudando a trabalhar aquela família. Mas graças a Deus que nós que estamos aqui na igreja, nós que fazemos parte dessa comunidade cristã, sempre podemos dizer que nós somos abençoados, nós somos presentes de Deus. Os nossos filhos são presentes de Deus na nossa vida, porque o Senhor nos dá um presente. O Senhor tem dado a você um grande presente, que são os seus filhos. E será que você está sabendo cuidar bem desse presente que você recebeu? Ou você não está cuidando do seu presente? A Bíblia diz que nós vamos dar conta daquilo que o Senhor nos deu quando Ele vier buscar a sua igreja. E Ele vai perguntar a você: cadê o seu presente que eu te dei para você cuidar, para você olhar, para você aconselhar?
Será que você está cuidando bem do seu presente? Ou você não está pensando nas consequências? Está deixando o seu filho viver como ele quer e não pensando no futuro do seu filho? O olhar para trás também significa uma rebeldia contra Deus. Porque quando o Senhor disse a Ló, pega seus filhos, seu genro, sua esposa e saia dessa cidade e não olhe para trás. A partir do momento que a esposa de Ló olhou para trás, ela estava se rebelando contra a vontade de Deus. Será que você não está fazendo a mesma coisa? Se rebelando contra o Senhor? Contra aquilo que o Senhor tem para você? O Senhor tem sempre aquilo de melhor para mim e para você. Mas muitas vezes nós somos rebeldes e não queremos ouvir aquilo que Deus tem para nós. Outra consequência de olhar para trás também é retroceder na jornada da vida. Quantas vezes nós, durante a nossa jornada da vida, às vezes quando estamos fazendo alguma coisa, às vezes temos que retroceder. Às vezes temos que sentir que estamos errados e retrocedermos. Às vezes, quantos de nós estamos fazendo um negócio e quando estamos fazendo um determinado negócio, percebemos que não vai dar certo, o que temos que fazer? Retrocedermos. E na nossa família, acontece às vezes de algum desentendimento, o que temos que fazer? Retroceder. Reconciliarmos, pedimos perdão um para o outro, para que a nossa vida prossiga. Um outro ato do olhar para trás, incompatível com a vida cristã, ficam o pecado, a devastidão, a perdição. Essa é uma consequência do olhar para trás. Quer dizer, eu vou olhar só aquilo que eu quero, aquilo que me faz bem. E isso pode trazer uma destruição total da sua casa e da sua família. Outra consequência do olhar para trás é a incredulidade. O que é a incredulidade? É a falta de fé, a falta de esperança. Hoje, nesse determinado momento, existem pessoas que não têm fé, que não acreditam que existe um Deus que tudo pode, que resolve os problemas, que cura as enfermidades e que transforma a vida. Existem muitas pessoas nessa incredulidade. Por isso, as penitenciárias estão cheias de pessoas. Porque falta o quê? Fé. Estão incrédulas. Não sabem o poder da palavra de Deus na sua vida. Oxalá que você não seja um desses. Que você seja uma pessoa que, ao ouvir essa palavra, tenha fé, tenha consciência que Deus pode transformar a tua vida. Não importa qual seja a situação que você está passando, não importa qual seja o momento que você está agora. Às vezes você está doente, com a doença incurável. Tenha certeza, amigo, o Senhor pode te curar. Basta somente você crer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, tudo nessa vida passa, mas uma coisa somente fica: aquilo que você tem, que o Senhor te deu, que é a sua salvação. Isso ninguém pode tirar de você. A sua salvação é sua, você conquistou. Através da morte de Cristo na cruz, nós conquistamos a nossa salvação. E se você crer e sempre estar na presença do Senhor, ninguém vai poder tirar isso de você. Outra coisa que estamos vivendo também, o esquecimento das promessas de Deus para as nossas vidas. Quantas pessoas já ouvi dizer: o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor não está mais ouvindo aquilo que eu estou pedindo. O Senhor fez promessas a nós, a Abraão, que nós seríamos uma grande nação.
mas eu não vejo isso acontecer. Não, querido amigo, querida amiga que está nos ouvindo, nos vendo, o Senhor continua com as mesmas promessas. O Senhor curava quando Ele estava na terra, curava, fazia milagres, e o nosso Deus é o mesmo. Ele continua fazendo milagres e curando, e salvando e transformando as pessoas. Mas você precisa dar lugar ao Senhor. O nosso Deus é a única pessoa que nos dá o livre arbítrio de escolher se queremos deixar Ele tomar conta da nossa vida ou se queremos deixar que outra pessoa tome conta da nossa vida. Existem dois caminhos a seguir. Um caminho nos leva à salvação, outro caminho nos leva à perdição. Mas nessa tarde de domingo, gostaria que você refletisse sobre o olhar para trás. Esqueça o passado, esqueça as tristezas que têm te assolado, esqueça os dissabores da vida, esqueça as tribulações que você tem passado, mas olhe para o alvo que é Cristo Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo, que é Cristo. Vamos prosseguir cada dia, procurando melhorar, procurando ser fiéis ao Senhor, procurando ser uma melhor pessoa, procurando tratar os outros melhores, procurando conhecer aos outros melhores, não fazendo um pré-julgamento daquela pessoa que você não conhece. Vamos estar juntos. Procure uma igreja. Se você ainda não é um evangélico, se você ainda não serve ao Senhor, procure uma igreja. Não precisa ser a Assembleia de Deus, na qual eu pertenço, mas procure uma igreja a qual você possa servir realmente ao Senhor. Servir realmente ao Senhor não é mais ou menos. Eu pertenço a tal igreja, mas eu vou de vez em quando nessa igreja. Isso não é servir ao Senhor. Servir ao Senhor é ter o mesmo pensamento, é ter a mesma fé, é ter a mesma comunhão, é estar sempre em comunhão com o seu irmão. Isso é servir ao Senhor. E eu gostaria, nessa tarde, de fazer uma oração com vocês, que estão aqui nos ouvindo, nos vendo, e que o Senhor possa falar ao seu coração, que você possa tomar uma nova direção na sua vida, que o Senhor possa te dar uma nova direção na sua vida. Não faça somente porque eu estou falando, mas faça porque o Senhor está tocando no seu coração. Se você tem uma dificuldade agora, nesse momento, se você está sofrendo com desemprego, com seu filho nas drogas, com o seu marido nas bebidas, nós vamos fazer uma oração pela sua família. Mas você precisa crer que Jesus pode mudar essa realidade. Vamos olhar para frente. Vamos prosseguir para o alvo. Não vamos deixar que nada disso venha nos atropelar, que nada disso venha nos entristecer, mas que nós possamos sempre estar pedindo ao Senhor que venha nos dar a graça. Hoje é domingo, é o começo da semana, é o primeiro dia da semana. Vamos começar um domingo abençoado, um domingo que já vai ser umas 4 horas mais ou menos, que você possa se arrumar e procurar uma igreja, levar os seus filhos para a igreja e juntos vamos estar adorando ao Senhor. E nesse momento gostaria de orar com você. Feche os seus olhos aonde você está, aí mesmo na sua casa, me vendo, ouvindo o que estou falando. Vamos orar para que Deus entre com providência na sua família e você possa ter um lar reestruturado, possa ter um lar cheio de paz e de alegria, porque tudo isso que nós vemos, roubos, morte, destruição, é tudo porque não tem um lar arraigado no Senhor. E tudo isso acontece quando você não está com a sua casa firmada na rocha que é Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor junto comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estão, Senhor,
essas pessoas que acabaram de ver esse programa, que talvez estejam com dificuldades no seu lar, com o Senhor, com seus filhos nas drogas, com a bebida tomando conta, Senhor, da sua família, com o desemprego batendo a porta, meu Deus, passando por angústia, tribulações, mas Senhor, Tu és o mesmo Deus que operou no antigamente e continua operando hoje. Venha, Senhor, fazer morada nesta casa. Venha transformar esses corações que estão nos vendo nesta hora. Meu Pai, entra, Senhor, com a sua providência, que esse lar possa ser um lar de paz, de alegria, de saúde, que eles possam se comunicar melhor, que eles possam, Senhor, ter a mesma fé que nós temos em Ti. Senhor, que eles possam prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Ó Pai querido, fica conosco, que nós possamos hoje, à noite ainda, estarmos na Tua casa, Te adorando, Te agradecendo, Senhor, por tudo que Tens feito na nossa vida. E desde já, Senhor, eu Te agradeço pelos nossos ouvintes, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos que nessa tarde estiveram conosco, vendo este programa da Assembleia de Deus de Limeira. Pai querido, venha abençoar grandemente o nosso ouvinte, o nosso telespectador. Fica, Senhor, conosco. Te agradecemos desde já por tudo que Tens feito, Senhor, e por tudo que hás de fazer em cada casa. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Voltamos novamente com o programa Jesus é o Caminho, Assembleia de Deus, no campo de Limeira. E agora, nossa querida irmã Marlene, a qual eu já apresentei a vocês, estará comentando novamente a palavra que ela começou e vai dar prosseguimento na sua palavra. Como eu já comecei, irmãos, então aqui no livro de Lucas, capítulo 10, os versículos do 38 ao 42, diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vimos nessa leitura que Deus vem aplicar em cada coração de quem está nos ouvindo nesta tarde, e nós trazemos aqui, irmãos e irmãs, então um relato muito importante para nós mulheres, né, que muitas vezes ficamos ansiosa, preocupada com alguma coisa e às vezes até ficamos dependentes de algum medicamento, né, porque ficamos muito ansiosa. Mas Jesus disse para Marta que ela estava muito distraída e preocupada em servir a Jesus, mas que Maria ela tinha escolhido uma boa parte, a parte de servir ao Senhor, de estar aos pés do Mestre, ouvindo os seus ensinamentos, que é muito importante para nós, então que ela tinha escolhido a boa parte, a qual não seria tirada. E nesta tarde eu venho dizer para vocês que se preocupe um pouco com a obra de Deus, se preocupe em ter a Bíblia como bússola para a sua vida e para a sua família, porque nós seguindo essas escrituras, jamais iremos errar, jamais iremos entrar em problemas, como muitas pessoas que ainda não conhecem, não têm o conhecimento deste livro, têm sofrido as consequências. Então nós dizemos para você nesta tarde que nós temos algo muito especial. E esse algo especial é Jesus de Nazaré, que está entrando na sua casa, que quer entrar na sua casa espiritual, salvando a sua vida, a vida da sua família. Então que você possa abrir o seu coração e dizer para Jesus que Ele pode entrar e fazer parte da sua família. Nós já temos esse privilégio, temos Jesus como nosso amigo, nosso companheiro,
nosso refúgio quando estamos aflitos e necessitados. Nós queremos trazer para você, que está nesta tarde, muitas vezes preocupado com alguma coisa que está lhe afligindo. Nós queremos lhe dizer que Jesus, Ele é o caminho, que Jesus, Ele é a porta que você deve entrar, e que Jesus é aquele amigo que vai lhe escutar e dar a resposta para o teu problema. Porque muitas vezes procuramos outro tipo de socorro, procuramos amigos, amigas para conversar, e que muitas vezes não vai dar, então, solução para o nosso problema. Mas nesta tarde estamos falando de alguém que nos ouve e responde às nossas orações e tira a pessoa da dificuldade que está passando. Então você, que é dona de casa, mãe de família, então entregue a sua família nas mãos do Senhor. E Jesus, que nos ama de todo o coração, Ele vai fazer morada e você vai ver algo novo, diferente no seu lar. Algo novo entrando na tua casa, entrando na vida dos seus filhos e da tua família. E eu quero dizer para vocês que aos 12 anos de idade, eu tive esse encontro com Jesus. E eu entreguei a minha vida para Ele e quero dizer para vocês que hoje, com 50 anos, eu quero dizer que sou feliz, tenho uma família abençoada, uns filhos que servem ao Senhor. Por quê? Porque muito cedo entreguei a minha vida para Jesus, deixei que esse amigo entrasse na minha casa e fizesse morada. E até hoje eu só devo agradecer a Deus que Ele tem feito milagres na minha vida, na minha casa e na minha família. E que você, nesta tarde, possa entregar a sua vida para Jesus e dizer que, Senhor, entre na minha casa e faça um milagre todo especial. E eu tenho certeza que o nosso amigo chamado Jesus vai entrar na tua casa e vai fazer morada. Amém? Vocês acabaram de ouvir a irmã pastora Marlene falando para você deixar o Senhor fazer morada na sua casa. E eu gostaria também de convidá-lo para que esteja conosco nos nossos cultos, às terças-feiras e às quintas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 18 horas. Venha fazer parte dessa família abençoada, dessa família que serve ao Senhor. Nós temos uma linda orquestra. Se você também quiser fazer parte dessa orquestra, é só estar conosco, vindo, participando dos nossos ensaios para tocar nossa linda orquestra, Orquestra Maranata da nossa igreja. Também temos um lindo coral que você poderá fazer parte cantando desse coral. O ensaio é todas as quarta-feiras e você pode fazer parte desse coral, basta você querer. Nós estamos aqui também de terça a sexta, todos os dias pela manhã, das 9 às 14 horas, sempre dando plantão. Eu, meu esposo, pastor Levi, estamos aqui para aconselhamento, para falar com você, para te ouvir. Se você está necessitando de um aconselhamento, está necessitando de uma palavra de carinho, de uma palavra de amor, nós estamos aqui para te abraçar. Venha estar conosco, conhecendo a nossa igreja, conhecendo o nosso trabalho, um trabalho maravilhoso, na qual se tem estendido a muitas igrejas, a muitas cidades. Nós temos várias congregações no interior do estado de São Paulo. Também temos muitas congregações no Vale de Jequitinhonha, um lugar muito pobre, mas a qual o Senhor tem nos dado sabedoria para estarmos lá, abrindo trabalho naqueles lugares, levando a palavra do Senhor, também levando alimentos, também levando roupa para aquelas pessoas que são carentes da palavra do Senhor, carentes também fisicamente de roupa, de alimentos, e esse trabalho também nós estamos fazendo. Também temos um trabalho ali em Portugal, onde está o pastor Salomão, a irmã de Nair, o Oséias, que se estiver nos vendo, Deus abençoe vocês aí em Portugal. Também pastor Almir e a irmã Jacira, ali na Argentina, fazendo também a obra missionária do Senhor ali naquele país, onde o Senhor tem salvado muitas almas. E aqui em Limeira nós temos 80 congregações. Se você quer participar conosco, tem aí alguma bem pertinho de você no seu bairro. Não necessariamente você poderá vir aqui à nossa sede,
na Avenida Lauro Corrêa da Silva 2030, mas procure uma igreja no seu bairro, aonde você poderá encontrar uma igreja, Assembleia de Deus, do Campo de Limeira. E participe dessa igreja. Entre, conheça e veja o que nós estamos falando é verdade, o que o Senhor realmente transforma, que o Senhor realmente abençoa, e é por isso que estamos aqui nessa tarde a falar com vocês. Que o Senhor fique com vocês, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, Campo de Limeira, Avenida Dr. Lauro Correia da Silva, número 2030, no Jardim Esteves. Venha conhecer nossa igreja e esperamos por você.